Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio, venho de novo aqui com vocês gravar esse bloco de questões de informática para a organizadora CESP, tá? Ou seja, a gente vai discutir as questões CESP aí dos concursos públicos. Vou iniciar então com a primeira questão aqui com vocês, tá? Um primeiro bloco, início dessa nossa primeira parte, ok? E vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, agora no Polícia Federal, cargo papiloscopista, e diz o seguinte, que acerca de internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas associados, julgue os itens a seguir. Nos programas de e-mail, a opção BCC, cópia carbono blindada, para quem não conhece, porque a maioria das vezes a gente só conhece aqueles cabeçalhos, né? O para, o CC e CCO. Ok? E normalmente a gente explica isso no nosso curso online, tá? Aqui mesmo no site que vocês vão ter aí, o Assistiu Passou, tá? BCC, então, significa, ou seja, o mesmo que CCO, ou seja, oculta os e-mails postados nessa linha do receptor. O receptor não vai ver os e-mails postados nessas duas linhas, então. Todos os e-mails que eu postar nessa linha ficarão ocultos, tá? O detalhe, nos concursos públicos e dos usuários em geral de informática só lembram só que existe CCO, não sabiam, né, que existe realmente o cabeçalho BCC, e isso nós explicamos no nosso curso, tá? Bom, aí o que vem agora conosco aqui? Vem o que eu expliquei, primeiro que a questão então é verdadeira, por quê? Porque realmente ele esconde os destinatários aí para evitar até mesmo ações de spam, ou que você entregue, né, os seus e-mails para um outro cliente qualquer ou outra pessoa possa fazer uso de seus e-mails. Então é bom você, quando você for enviar para várias pessoas ao mesmo tempo, ou um grupo já pré-cadastrado no Outlook, que você exiba, coloca no cabeçalho BCC ou CCO, que oculta dos receptores. Você não entrega os e-mails para outro usuário, certinho? Então, em empresa usa-se isso, ok? E vamos nessa, olha só. Aqui nós temos os cabeçalhos, eu dei uma revisada aqui, tá? Lembrando que o cabeçalho para, eu coloquei que exibe todos os e-mails postados nessa linha para o receptor. Então, coloquei no para, eu estou entregando meus e-mails. Coloquei no CC, também exibe todos os e-mails, quase igual ao para. Só que tem um foco, olha só, eu coloquei aqui, o foco é o quê? O foco é convidar pessoas para uma reunião ou para um evento, por exemplo, certinho? Então, nós temos o para e o CC praticamente a mesma coisa, o que muda é o foco do CC, que é com cópia para várias pessoas, tá? E é uma prova, normalmente eu faço assim, eu envio para mim no para, se eu enviei para o meu e-mail e chegou para mim, e eu coloco dos meus colegas de trabalho, eu coloco no CC. Por quê? Porque pelo menos eu posso provar para o patrão que chegou para mim. Tá? Isso eu vou mostrar porque vai estar mostrando no e-mail, quando chegar para mim, chega lá no cabeçalho de e-mail, o meu e-mail. Agora, eu vou também conseguir enxergar para os outros colegas que tentou enviar para os outros colegas. Então, eu posso provar para o patrão que eu tentei enviar para os colegas e não foram na reunião, não foi na reunião quem realmente não estava, né, querendo ir. Mas eu provo para o patrão do CC que realmente eu enviei, tá, para todos os funcionários da empresa. Já o CC oculta, olha lá, todos os e-mails postados nessa linha. E também o BCC, que é a cópia carbono blindada. Interessante, a gente fala isso, né, nas turmas de concurso público para os alunos presenciais. Gente, não fique somente nos 3 cabeçalhos, fique de olho nesse, tá? Hora ou outra pode cobrar, ok? Quem iniciou com essa brincadeira foi o UFG aqui de Goiás, agora o CESP copiando o estilo de questão, tá? Então fique esperto com esses 4 tipos de cabeçalho, não levam para a prova apenas 3, aquele feijão com arroz que a gente já conhece do dia a dia, que é o para, CC e CCO. Não esqueça do cópia carbono blindada, que é o BCC, certinho? Tá, vamos mais uma. Questão 2. Julgar os próximos itens a respeito de rede de computadores e cloud computing. O que é cloud computing? Cloud, você sabe que é nuvem, tá? Computação em nuvens. E ele é uma questão de nuvens que está caindo bastante nas provas do CESP, né, do Carlos Chagas, Sesgran Rio, todo o Brasil, IESES, tá? UFG, Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEM, então todos aí estão cobrando computação em nuvens e fala o seguinte, que as nuvens do tipo híbrida são implementadas por organizações que possuem interesses em comum, como na área de segurança, por exemplo. Bom, veja bem, as nuvens do tipo híbridas, o que é uma nuvem híbrida? É aquela nuvem que, digamos, você tem aquela nuvem básica, quando você
né, contrata um e-mail, por exemplo, você já tem uma nuvem. Fui lá, criei um e-mail no Hotmail ou no Gmail, tá? Lembrando, a Microsoft entrega 5 GB para você trabalhar. Quer mais? Aí você vai, essa é a nuvem pública, gratuita. Se você quer mais espaço, ela vai te falar, tendo interesse de vossa parte, você pode comprar mais espaço. Eu vou partir para a nuvem privativa. Então, a nuvem híbrida é aquela que te oferece tanto já a nuvem gratuita, né? E um link ali no cantinho para você ir para a nuvem o quê? Para a nuvem paga, tá? Então, aqui vai te pagar, vai te cobrar uma grana para você aumentar o espaço de armazenamento. Já o Gmail, que é da Google, ele te entrega 15 GB para começar a conversa. É muita coisa? É. Mas se você é daquele usuário que bate muita foto, né, na câmera fotográfica, envia muitos arquivos lá para o Google Drive, 15 GB, logo ele vai lotar e você vai precisar de contratar uma nuvem, e essa nuvem, próxima nuvem agora, a partir do momento que você aumenta o espaço, passa a ser a nuvem privativa. Então, o site que quando ele te oferece a nuvem pública e a nuvem privativa, você está, né, trabalhando com as nuvens híbridas, tá? E ele fala que são implementadas por organizações que possuem interesses em comum, como, por exemplo, na área de segurança, tá? A UNB, ela colocou falsa porque é o seguinte, e eu concordo, porque a nuvem privativa e a nuvem pública, a nuvem privativa e a pública, ela não foca só segurança, ela foca armazenamento, tá? Tá aqui, ó, na área de segurança, por exemplo. Quer dizer, o foco em comum está falando que é na área de segurança. Não. A nuvem, ela te oferece bastante aplicativos. Você pode criar, pode ter uma nuvem para armazenar vídeos, por exemplo. Posso ter uma nuvem para armazenar imagens. Posso ter uma nuvem de armazenamento sei lá, de áudio, por exemplo, uma rádio online. Então, ela não foca somente em segurança, ok? E o foco comum, ele falou que é segurança. Não. O foco é de vários, digamos assim, vamos colocar vários recursos que a nuvem te oferece, não somente ligado à segurança da informação, certinho? E eu joguei aqui no caso, né, uma foto de uma nuvem gratuita, que seria, o que ele te dá na nuvem gratuita? Ele vai te dar um Outlook, vai te dar um calendário, vai te dar um OneDrive, vai te dar o Word, o Excel e o PowerPoint de forma muito simples, não é aquele PowerPoint que quando a gente compra da Microsoft, o Office 365, com parcela mensal de R$ 29,90. Então, não é aquele Office lá, é um Office bem mais, assim, digamos, primeiro que ele opera diretamente na nuvem, então não tem como colocar todos os recursos. E a Microsoft não vai te dar um programa, digamos assim, completo e que não seja cobrado, ou seja, ela não vai te dar nada de graça, tá? Então, na nuvem, ele é bem, com menos recursos possíveis. Já a nuvem privativa é aquela nuvem de hospedagem de sites, aquela que eu tenho vários programas, por exemplo, para, né, digamos assim, vários aplicativos, eu quero hospedar, eu quero criar comércio eletrônico, tá? Então, quer dizer, eu tenho, olha lá, dando um zoom aqui pra gente, ó, tá vendo? Eu tenho aqui vários aplicativos de pacotes de imagens, né? Eu tenho aqui programas para criação de blogs, tem um espaço para armazenar arquivos, tá? Tem contas FTP para me enviar e receber arquivos. Mais embaixo eu tenho aqui linguagens de programação. Então, quer dizer, eu tenho tanto recurso na nuvem privativa, tá? E realmente aí já parte para a nuvem paga, ok? E o que ele comentou lá, joguei aqui no desenho, conforme foi falado, que ela tem um foco comum, não, ela é comum de segurança. Não, são de vários recursos, não só da segurança da informação, e por isso que eles colocaram ela falsa, eu concordo com isso, tá? A maioria das nuvens, deixei aqui embaixo, são híbridas, ou seja, oferece serviços comuns de hospedagem, tá? E outros programas assim, a maioria são híbridas, né? Te entrega aquela gratuita, mas ali no cantinho direito ela vai ter um link para te levar para uma nuvem privativa, uma nuvem paga. Vamos agora na questão de número 3, e fala assim, ó, também agora papiloscopista, o símbolo arroba em endereços de e-mail tem um sentido de preposição preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Para falar a verdade, é uma questão mais de português do que informática, preposição, né? Mas se você ver bem, aqui embaixo eu deixei aqui um e-mail, assistiu-passou@gmail.com, um exemplo. Quando eu coloquei aqui o nome né, digamos, do meu e-mail, a primeira parte é o nome do e-mail, a segunda parte é o nome do provedor, onde eu estou hospedando esse e-mail. Então eu estou falando, aqui eu tenho o meu e-mail e provedor. Então, em outras palavras,
né? Eu tenho o nome do e-mail e o provedor. Então, nesse caso, o E realmente faz papel no provedor tal. Eu tenho o meu e-mail, está hospedado em qual provedor? No provedor tal. Então, realmente, o símbolo do arroba faz o papel de uma preposição no. Beleza? Mas lembrando, foi uma questão de português, né? E é para as professoras e os professores de português resolver, tá? Mas é uma questão verdadeira e vamos adiante. Tá, julgar os próximos itens a respeito de rede de computadores e computação em nuvens. Lembrando que cloud computing anda caindo muito, computação em nuvens, tá? E vamos lá. Entre os modelos de computação em nuvem, o PaaS, tá vendo? Tem um PaaS, que significa, ele mesmo colocou, ele entregou para vocês, plataforma como serviço, tá? PaaS, tá? É o mais indicado para desenvolvimento de soluções informatizadas. Quando ele fala soluções, gente, isso é desenvolvimento de aplicativos, ok? Desenvolvimento de programas de computador, como por exemplo um ERP. O que é um ERP? Programas integrados, contas a pagar, integrado com controle de estoque, integrado com comércio eletrônico, integrado com contas a receber, tá? Isso é um ERP. Então hoje, soluções informatizadas. Quando o camarada, né, vai realmente desenvolver aplicativos, primeiro ele tem que fazer um curso de programação de computadores, ou uma linguagem PHP, por exemplo, ou uma linguagem Python, que caiu inclusive na prova da Polícia, né, Federal, ou uma linguagem qualquer aí, ok? Um ASP da vida. Então, para isso, hoje, a maioria dos programas são colocados em nuvens, tá? Eu até deixei, e é uma questão verdadeira, por quê? Porque quando é plataforma, como essa letra P, eu coloco isso na sala de aula. A letra P da plataforma, do PaaS, você troca ela por programadores ou programação. Ok? Você já vai lembrar que esse tipo de nuvem, esse tipo de serviço de nuvem foi feito para programadores. Ok? Então, P de programador, cria essas táticas de trazer uma letrinha chamando uma palavra para te ajudar, tá? Então, P de programador. Então, PaaS é para programador mesmo. Quem fez uma linguagem de programação aí em um curso técnico, a parte um PHP, um ASP, quer desenvolver aplicativos para celular, aplicativos para loja de comércio em geral, comércio eletrônico, tá? Então, o cara tem que partir do zero, ok? Então, na nuvem, nós temos 3 tipos de serviço. O IaaS, PaaS e SAS. Essa questão bateu em cima de quê? Do PaaS. Aí você me fala assim, professor, tem como explicar rapidão o IaaS e o SAS na hora? Olha, o IaaS, eu deixei um slide próprio para isso, tá? Significa infraestrutura de serviços, ou seja, o IaaS no caso. Ele vem da onde? Seria aquela nuvem básica, essa que nós, né, já ganhamos quando criamos um e-mail. Olha lá, aplicando um zoom aqui para você. O que você ganha aqui? Você já ganha, quando você cria um Hotmail, você ganha tudo isso. O Outlook, o calendário, pessoas, né, a área de fotos para armazenar, o OneDrive, tarefas, Word, Excel, PowerPoint, que a gente acabou de falar, que é aquele PowerPoint bem mais simples, aquele Word mais simples, tá? Tá aqui também o Showway para criação de blogs na internet, o Skype. Então você ganha, vamos falar a verdade, você ganha tudo, tá? Ganha todos os programinhas básicos, o buscador Bing, notícias do MSN e também o pacote Office em geral, tá? Entre outros, o Flow e entre outros aplicativos. Mas detalhe, muito simples, e é só isso que a Microsoft vai te entregar no IaaS, que é aquela nuvem mais básica, aquela nuvem simples, aquele e-mail. Você criou um e-mail, você já ganhou o IaaS. Tá? Lembra disso, você só ganha só infraestrutura para começar a trabalhar, para ter uma ideia de que é uma nuvem, tá? E aí, quer dizer, que eu deixei que é uma infraestrutura de computação instantânea provisionada de gerenciamento pela internet. Então, aquela nuvem básica, tá? Pode colocar assim, que é uma nuvem básica, certinho? Grave isso aí, só a infraestrutura mesmo, correto? Certinho. Então, questão, né? Eu estou só comentando as partes de uma nuvem, né, de um serviço de nuvem. O que é o PaaS? Acabamos de falar, P de programador. Então, aquela parte da nuvem focada para desenvolvimento de aplicativos, tá? Modelo de computação em nuvem no qual o provedor terceirizado fornece ferramentas de hardware e de software para o programador. Então, isso aqui vem programador. Esquece não, tá? Programação. Professor, tem como mostrar um pedacinho só aí? Olha lá. Temos aqui, ó,
nesse tipo de nuvem aqui. Deixa eu voltar um slide anterior aqui. Tá? Aqui eu tenho o PHP, olha, um mini PHP, mas é um PHP já para que se eu for programador PHP, dentro do Softacoolos eu tenho um monte de programas para criar, eu tenho também o editor PHP, eu tenho desenvolvedor de... Bom, aqui eu já estou falando que eu tenho 2 linguagens de programação dentro de uma hospedagem de um site. Então, nesse momento, se eu for programador PHP, nesse minutinho que eu estou participando do PAS, mas eu tenho que realmente saber a linguagem de programação, fazer o curso realmente de linguagem de programação para começar a desenvolver do zero. Basta ter um bloco de notas para começar a desenvolver lá em Java, em PHP e ASP e qualquer outra. O outro serviço é o SAS, Programa como Serviço, Software como Serviços, tá? Já são, olha lá, deixei aqui escrito lá direito, são programas prontos, tá? E quando você faz a hospedagem de um site, tá? Tem aqui o programa pronto, vou passar aqui à direita, aplicar um zoom. Seria mais ou menos assim, eu quero criar, por exemplo, olha só, deixa eu voltar um slide anterior, eu quero criar uma loja virtual. Hoje, qualquer empresa que paga a hospedagem de um site, você já ganha o PrestaShop. O PrestaShop é um programa para criação de loja virtual. O Joomla é um aplicativo que já está pronto para você desenvolver um site de notícias, sites de conteúdo que a gente fala. Tá? OpenCart, outro programa para loja virtual. Então já estamos ganhando, olha, tem um Joomla versão 2.5, Joomla 3, nós temos aqui blogs, uma ferramenta para criar fóruns, galeria de imagens, sites de conhecimento que envolve pesquisas, o Wix no caso, temos redes sociais, tudo pronto para você, chats e tudo mais para implementar o seu site. Então são programas prontos, não esqueça, SAS já são software pronto. E o S vem de software prontos, tá? Serviços de software, mas lembrando que são programas prontos, ok? Então, eu tenho o IAS, PAS e SAS. Lembrando que o IAS é a plataforma mais simples, PAS, P de programador, e S, software prontos, tá? O SAS. Certinho? Então, tem esses detalhezinhos aí. Mais a questão 5 agora, julgue os próximos itens a respeito de rede de computadores e computação em nuvens. Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada, né, por meio de uma rede LAN. Aí quando você fala, meu Deus, professor, traduz isso aí. Computação em nuvens pode ser implementada numa rede LAN. Quem tem um conhecimento mais básico de informática para concurso, quando pega uma questão dessa, fica louco, porque fala, o que é LAN? Ele comentou, Local Area Network. Mas o cara vai começando a ligar as coisas, rede local, uma rede caseira, tá? Uma rede de uma LAN house, uma rede da sua casa, é uma rede LAN. Então, ele está falando que uma rede LAN, eu posso implementar uma nuvem? Posso instalar uma nuvem? Posso instalar uma nuvem na minha casa, eu posso comprar uma nuvem e entrar direto na minha máquina. Aqui eu dei um exemplo, olha só. Aqui tem um computador, tem um roteador sem fios e ele está ligado na nuvem. Eu estou pagando uma hospedagem, um Hotmail, eu tenho um Gmail, já tem uma nuvem ali. E no escritório, poderia ter outros computadores ali ligados em uma rede, eu passei um traço amarelo aqui, lembrando que eu poderia ter todo mundo aqui conectado em cabo ou rede sem fios, e que todo mundo pode ter uma nuvem separada ou pode ter uma nuvem só para toda a empresa, tá? Então, posso sim, em uma rede caseira, uma rede de uma empresa, ter nuvens, comprar uma hospedagem, certinho? Questão mais uma verdadeira, tá? Certinho aí, e beleza, e vamos para a questão de número 6. Bom, os próximos itens, julgar de acordo com Cloud Computing, toda aquela história. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia Mesh. Quando ele fala Mesh, e aí, meu amigo? O que você pensa aqui da palavra Mesh? Mesh significa malhas, meu grande amigo. Se você não sabe, são rede de malhas. Como que funciona essa rede de malhas? Ele fala que uma das vantagens dela é a varredura, ela fazer varreduras de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Se você não sabia, próximo à sua casa, normalmente eles deixam aqueles padrões ali na rua, tem uns padrões, tá? Aquelas né, paredes de cimento, ali dentro tem um monte de fios interligados a linhas telefônicas. Ali seria digamos assim, poderíamos falar que é um roteador, um comutador de pacotes. Chega a internet naquele local e dali distribui para o prédio, para sua casa, digamos assim.
tá? Distribui a partir dali para sua casa. Detalhe, ali seria um ponto de rede mesh, digamos assim, ou seja, só que aqui seria a rede mesh a cabos. Mas esse padrão que eles deixam ali, normalmente é um padrão para gerenciar o que está de melhor aqui nessa região. Se é esse, é da rua de cima. Então, normalmente, o que está melhor naquele momento, passa a emprestar para o outro, tá? Mas, em outras palavras, como ele fala, rede mesh é uma rede por antenas. Normalmente, rede mesh é rede por antenas. Então, lembrando, aqui eu deixei o exemplo seguinte. Essa antena, ela está conseguindo receber sinal de satélite, de internet. Ela está conseguindo levar internet para aquela região ali. Aqui eu tenho outra antena, consegue levar para aqueles outros prédios aqui. E aqui também outra antena nessa cidade aqui. Então, são setores distantes, digamos assim. Então, se uma dessas antenas falhar, deu um raio, caiu a conexão, a outra aumenta a potência, as outras aumentam a potência para cobrindo aquela área, né, que uma parou de funcionar. Então, mesh trabalha com malhas, uma ajudando a outra. Se uma falhar, as outras preenchem aquele espaço. E, normalmente, gerenciando qual é a melhor. Se tem uma melhor, ela começa a emprestar para as outras, tá? Rede mesh é isso. Não foi uma questão fácil, mas é uma questão verdadeira. Uma das vantagens dela, realmente, é fazer uma varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Dos itens que ela faz é isso, tá? Fazer uma varredura para ver qual que está melhor, mais eficiente. Vamos emprestar para as outras que estão quase parando, ou, digamos assim, né, precisando de mais conexões. E assim, sucessivamente, as redes trabalham dessa forma, tá? E vamos mais um aqui, mais uma questãozinha agora, no nosso bloco de questões, tá? Questão de número 7. Tá falando o seguinte, que rede PAN, mais uma de internet, agora é PAN. PAN, Personal Area Network, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Limitações físicas ou, tá, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito. Olha, detalhe, quando ele fala acesso restrito, né, já está errado, porque seria uma intranet, acesso restrito. Rede PAN é uma rede da sua casa. Melhor dizendo, não existe rede PAN, existe quais os tipos de rede que existe? Existem as redes Ethernet, tá? Não esqueça disso, que são redes a cabo, tá? E as redes a cabo se dividem em 3, preste atenção, 3 são o gráfico que eu estou montando aqui agora, ó, chamado de rede LAN, rede local, rede metropolitana MAN, e esse W vem de Wide Area Network, ou seja, rede global. Então, são esses 3 tipos de rede que existem nas redes a cabo. Ah, professor, tem outra rede aí? Tem a outra rede, que é essa daqui, ó, tá? Que são as redes Wi-Fi, WI-F-I. Nas redes Wi-Fi divide-se também, né? Agora em 4 são as divisões desse gráfico aqui. Primeira é chamada de WPAN, tá? E a WPAN, rede pessoal wireless, e envolve ali o Bluetooth. Hoje todo mundo usa o Bluetooth no carro e no som do carro. O que mais? Envolve o NFC, que é aquele recurso do celular, um coloca um celular próximo ao outro, transmite informações um para o outro, e infravermelho, né? Cuja sigla é IRDA. Então, a rede mais próxima da gente, rede, digamos assim, que passa... O que seria o IRDA? Aquelas trenas eletrônicas. Consegue enviar um sinal, né? O camarada só aperta um botão aqui e já mostra para ele quantos metros tem de um local para outro, trena eletrônica, tá? Continuando, nós temos também a rede PAN, né? WPAN. Temos também a WLAN. Seria uma LAN da sua casa, usando, no caso, o roteador sem fios. Temos também a WMAN, já envolve antenas, cobrir uma área de um setor, uma cidade, uma zona rural. Então, normalmente tem que ter essas antenas potentes, tá? E uma virada para outra, chamada Direct Home, tá? E o que mais? A WWAN, quando você conversa com alguém em outro país. Então, envolve celular, envolve tablet, envolve, né, a distância que nós estamos falando, tá? Então, lembrando, voltando aqui à nossa situação, no nosso slide, as redes PAN, não existe PAN, existe WPAN, tá? Então, e outra coisa, não é para acesso restrito.
ok? Ela é uma rede aberta. Se eu restringir aqui o acesso a pessoas, eu estou criando uma intranet aqui dentro, tá? Então, falsa, mas tá? Seria uma rede local, como eu deixei aqui uma rede, né, funcionando ali na sua casa mesmo, com roteadores. Posso colocar câmeras IP, eu posso gerenciar de onde eu estou. Então, eu estou totalmente uma rede aberta, lógico que ela é para mim, né, não é aberta ao público, tá? Que seria mais focada a intranet. E eu detectei aqui 2 erros na questão. Não existe da rede PAN e ela não foi feita para acesso restrito, tá? Na sua casa ali você vai passar a senha para todo mundo, certinho? E vamos adiante. Olha mais uma questão aqui. A questão agora falando também de rede de computadores e cloud computing em rede de comunicação de dados, né? Ele está falando aqui que existe nas redes de comunicação de dados. Existe 3 modos de transmissão, chamado de simplex, half duplex e full duplex. Ó, full duplex. Tanto é que eu até sublinhei todos esses pedaços aqui também pra gente, tá? Tá sublinhado ali os 3 modos digamos assim, de alternância, de evolução de comunicação. Então, realmente existem esses 3 modos. Tá? Agora, falando aqui, que também é conhecido como ligação de alternância. Ficou meio ligação de alternância. Será que alterna entre esses modos hoje? Para falar a verdade, esses modos hoje não são assim alterados, né? Mas vamos primeiro explicar o que seria simplex, half duplex e full duplex. No gráfico que eu montei, o primeiro modo é o simplex. Quando surgiu esse modo? Nas primeiras conexões, 1960, 70 e nos anos 80 ainda proliferou um pouco. Seria assim, ó, vamos digamos lá. No modo simplex, que é o primeiro gráfico ali em cima, eu só poderia enviar um dado, enviar uma informação. Então eu teria que ter uma máquina para receber e uma máquina para enviar. Essa vai para receber, eu teria que ter dois tipos de equipamento. Naquela época, uma empresa teria que ter um equipamento para receber, tá? E um equipamento para enviar a informação. Entenderam aí a animação no gráfico? Podemos até aplicar um zoom aqui para ficar melhor para você aí, ó, tá? Então vamos lá, fazendo a limpeza na tela e vamos agora falar novamente. Quer dizer, então eu teria que ter um aparelho para receber e um aparelho para enviar. Certinho? Esse é o modo simplex. Logo em seguida surgiu o meio, né, que a gente fala que é o meio full duplex, aliás, half duplex, o do meio é o half duplex, tá? O half duplex, que é esse meio aqui, ó. Então, abrange esse quadro do meio. Como é que seria? Eu poderia enviar do mesmo aparelho, vamos voltar aqui, do mesmo aparelho, posso enviar, olha lá, posso enviar do mesmo aparelho, tá? E ele também já recebe. Lembra que no primeiro momento, não, teria que enviar, gastava 2 aparelhos, agora não, do mesmo aparelho ele mesmo recebe e ele mesmo envia, mas não ao mesmo tempo, olha lá, quando eu estivesse enviando, né, o outro esperava. E se eu fosse para receber, eu teria que finalizar o envio para depois receber. Não é igual o WhatsApp hoje no celular, que você já está vendo a pessoa digitando e você também está digitando, tá? Hoje nós trabalhando no modo qual? No modo chamado Full Duplex, que é o último gráfico aqui, ó, do cantinho embaixo, tá? É o último gráfico aqui embaixo, então, é o modo que a gente fala que é o modo Full Duplex. O Full Duplex seria o quê? Olha lá. A informação já posso enviar e posso receber ao mesmo tempo. Entenderam aí na animação, gente? Então, tá? Existem esses 3 modos, né, ok? Tem um que envia, mas apenas um sentido, o outro envia e recebe não ao mesmo tempo, e o último ao mesmo tempo. Mas a questão, ela se torna falsa porque ele fala, é um meio de alternância. Não, hoje não alternamos esse meio. Hoje nós trabalhamos com o meio full duplex. Tá? E aqui fala que hoje, pela a interpretação, que o CESP ama a interpretação, ele fala que hoje os dados circulam nos 3 momentos, faz aquela alternância. Não, hoje é tudo full duplex, eu posso enviar como não, tá? Eu não faço a regressão nos tempos antigos, digamos assim. Pela a interpretação da questão, ele fala que ora você trabalha dessa forma, ora trabalha da primeira forma, não, hoje é tudo full duplex, tá? Mas não foi uma questão fácil, porque você tinha que saber o que é simplex, half duplex e full duplex. E esse ano caiu também na UFG, prova da Saneago, esses 3 meios de envio. Já estamos chegando ao final, 9ª questão, depois só tem a 10ª questão, a gente finaliza esse primeiro bloco, lá por meio do Google Chrome, mais recente. André necessita acessar
a partir do seu dispositivo móvel, os dados armazenados na estação de trabalho dele. Então ele tá aqui em casa, na casa dele, tem que acessar lá na empresa os dados dele mesmo. E ele fala que, referente à navegação, que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, terá sucesso se efetuar o login no Chrome, né? Efetuar o login lá no Google Chrome. Realmente você já pode fazer isso hoje na mais nova versão do Chrome. Por isso que é bom sempre ter os programas mais novos possíveis instalados e atualizados na máquina, tá? Ele vai entrar com o mesmo usuário na estação de trabalho, tá? E no dispositivo móvel. Então ele vai entrar aqui no Chrome pelo próprio celular, porque ele deve ter um pacote de dados e tudo mais. O que lhe permite ter acesso a senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. Bom, se ele sincronizou, a figura diz isso. Se ele sincronizou o Chrome, né, com a conta dele no celular, do celular ele vai ver o e-mail dele, nos computadores ele pode ver o e-mail dele também. Se ele for para a empresa, ele pode ver. Se ele tiver em um tablet, ele pode ver. Então, qualquer plataforma que ele sincronizar, ele pode ver tudo. Se ele, a partir do momento que ele abrir um e-mail aqui no celular, quando ele entrar pelo computador, o e-mail já vai estar falando que já foi lido. Se ele leu aquele e-mail, já foi lido. Então, já fica sincronizado, tá? Se sincronizou e a mais nova versão do Chrome permite isso, a questão fica o quê? Verdadeira. A última desse bloco, primeiro bloco, nossa... Julga os itens subsecutivos, respeito de conceitos de internet, proteção de segurança e tudo mais. Por meio de uma LAN sem fios, embasada na tecnologia IEEE 802.11, isso eu falo em sala de aula. Mesma coisa de estar comentando com vocês. Lembra aí, ó. Olha só. Eu falo que os apelidos da rede Wi-Fi é rede hotspot. Rede Wi-Fi, olha os apelidos que ela tem. Você não lembra disso, né? Hotspot. Professor de Deus, nem sabia. Pois é, tem o apelido de hotspot. Qual outro nome que ela tem? Access Point, rede AP. A rede Wi-Fi tem o nome pela CES. Rede 802.11, também tem outro apelido. Ou rede do padrão IEE. Quando eu falar na rede IEE, 3, né? Instituto de Aparelhos Ligados à Energia, 802.11, gente, ele está falando de quê? Rede sem fios. Tem que entender os termos primeiro, tá? Porque senão você não consegue fazer uma questãozinha dessa da UNB. Ele fala que por meio, então, da rede sem fios, em outras palavras, é possível que os usuários transmitam e recebam pacotes para o ponto e do ponto, e de um ponto de acesso conectado a uma rede de computadores sem fios conectada na grande rede. Perfeito. Hoje em dia, eu deixei aqui um desenho, né? Então a questão ficou verdadeira, só para você ver lá no cantinho direito, tá? Tá lá, questão verdadeira, certinho? E aqui eu deixei uma rede sem fios, né? Onde eu poderia estar ligando aqui nessa rede sem fios. Tem como eu ainda, inclusive, conectar outros aparelhos aqui, tá? E normalmente, por exemplo, tem outra máquina aqui no cantinho, lá no cantinho. Eu quero enviar da minha máquina aqui para lá informação, eu posso. Eu posso por quê? Porque normalmente a gente usa aquele programinha grupo doméstico para enviar e receber informações usando o roteador da rede. O roteador está aqui, ó, tá? Ou o roteador poderia estar na mesa, em outro cantinho. Então, usando esse mesmo roteador, eu consigo interligar esse computador com esse aqui, tá? Ok? Há possibilidade, ambos tendo aquela plaquinha de rede sem fios. Vou fazer uma limpeza aqui agora para a gente dar uma olhada na plaquinha de rede sem fios, tá? Então, aliás, aqui, ó, vamos desenhar ela, uma cor diferenciada. Olha lá, poderia ter uma plaquinha de rede sem fios aqui, onde me possibilitava conectar com um roteador da rede e fazer uma outra ligação com um outro notebook que tivesse aqui, porque hoje todo notebook tem a rede sem fios. Certinho? Então, verdadeira através de uma rede LAN. E hoje eu deixei uma observação que nós temos o grupo doméstico, tá? Usamos o grupo doméstico. Vou colocar aqui, grupo doméstico, que é o programinha que fica dentro do painel de controle do Windows 10. Certinho, galera? Finalizamos esse primeiro bloco, tá? E revise quantas vezes quiser, né? Revise, coloca na velocidade que você quiser. Nossa plataforma tem essa vantagem de reduzir a velocidade, tá? Se você quiser aumentar a velocidade, veja quantas vezes quiser esse vídeo, né? Volte novamente, tá? Revisa com essas animações que a gente montou para tentar chegar mais próximo de você possível, tá? Porque tecnologia é isso, tá? E precisa de realmente animação gráfica para
para tentar levar a informação melhor para você, ok? Finalizamos esse primeiro bloco, tá? Fechando aqui a primeira parte e toma uma água aí, descansa bem, pra gente voltar para o segundo bloco. Falou? Até mais e tchau!